Estudar e ler são algumas das coisas mais interessantes que nós, jovens, adolescentes, precisamos fazer para ter um futuro garantido na vida e no mercado de trabalho. Recentemente, um livro bastante interessante caiu em minhas mãos, Comuns, do escritor e jornalista Alexandre Silva. Com histórias que narram o dia a dia de pessoas comuns, como nós, o livro encanta por ser simples e direto. Para mim, um motivo especial chamou a atenção. O escritor é meu vizinho. Nesta semana, fui até sua casa e conversamos um pouco sobre esta obra. Foi realmente muito bacana. Ei, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Vamos entrar. Ale, a minha primeira pergunta que, quando eu li o livro, me despertou uma grande curiosidade. Todas essas histórias aqui, como você foi descobrindo ela? E como assim que te despertou assim, a ideia de você pegar as histórias de outras pessoas e colocar no livro para compartilhar essas histórias? Legal. Algumas me marcaram bastante, coisas que eu vi acontecendo. Uhum. E a minha mente é muito fértil, a minha imaginação é muito fértil. Tem coisa que acontece que eu preciso colocar no papel. A que você gostou demais, a ponte. Eu estava andando de bicicleta, eu andava muito de bicicleta antes, eu passei numa ponte, tinha uma moça dando tchau para os motoristas e ela jogava pétalas de rosa na estrada. E eu fiquei com aquela moça, pensava, puxa vida, o que será que aconteceu? E aí eu fiquei pensando e eu criei uma história para ela, o que eu imaginei que pudesse ter acontecido. A ponte. De todos os presentes que ganhei quando ainda era criança, o que mais gostava era uma réplica em miniatura de caminhão que meu pai dirigia. Nenhuma de minhas amiguinhas, crianças como eu, entendiam à época como aquele caminhão azul podia coexistir na mesma prateleira com as bonecas, bordados e outras coisas de menino. Mais do que ocupar o mesmo espaço da parede, causava a elas estranhamento que aquele caminhão fosse meu brinquedo preferido. Mas tem histórias de coisas que eu vivenciei. O restaurante feio. Não, aquele lá é muito bom. Não, O restaurante eu tenho feio. muita risada. Que eu falo pra todo mundo, o restaurante existe, mas eu não vou falar onde é, porque eu quero voltar lá sem correr o risco de apanhar do dono. Nossa. Restaurantes feios deveriam ser sinônimo de comida boa. Não uma regra, mas sempre uma possibilidade. Quase sempre carteira. Noite, chuva, febre, gripe e fome. A canja do restaurante feio anunciada numa faixa dessas de algodão, escrita à mão. Atraiu minha fome por algo quente. Vai ser bom pra gripe. Sozinho mesmo, no rodízio que serve canja, mandioquinha e abóbora. Ele é sensacional e ele existe. Eu estava lá, eu sentei, eu estava muito gripado, eu fiquei olhando as pessoas. Ah, o cara era você? O cara que tava... Não, eu que estava no restaurante sentado olhando. Uhum. E eu fiquei observando as pessoas. E aí eu escrevi o conto da minha observação. Foi algo que eu vivenciei. Nossa. E tem outras coisas aqui que eu ouvi. A tua criatividade aqui tá 100%, porque... A morta também é muito legal. Esse é um relato pessoal meu, tá? Então, dei licença de que foi uma lembrança lá atrás de um primeiro velório que eu fui. Eu era muito criança, não devia ter que estar lá, mas os meus vizinhos conheciam e foram, e eu fui junto. E foi traumatizante, né? Porque quando eu olhei a moça, ela parecia minha irmã. E aí minha mãe e meu pai ficaram muito bravos comigo, porque me levaram e tal. Aqui no livro a gente fala que você é graduado em História pela Universidade Federal do Mato Grosso e tal. O livro é sobre pessoas comuns. O que você, um comum, a sua história, você poderia contar da sua história, um pouco da sua história pra gente? Legal. Minha história é comum, como de todas as outras, como as histórias comuns estão aqui, mas eu gosto de dizer que é uma história linda, porque é a minha história. Eu sou o filho mais novo,
casal Moisés e Luzinete, que estão aqui. Sim. E eu sou adotado, Arthur. Eu sou adotado. Eu e minha irmã, que está aqui também, nós somos adotados. E eu fui criado num ambiente com muito amor, com muito carinho. Eu nunca tive oportunidade de falar, porque eles não me falaram antes. Eu tenho 46. Lá atrás, no passado, a adoção para eles ainda era um pouco de... Eles tinham medo de me falar, não sei. Mas eu, quando descobri, também não falei nada. Falei, toca a vida, que tá tudo certo. Não tinha por que eu me revoltar. Eu tive um pai e uma mãe maravilhosos. Então, eu tive uma infância muito bacana, dentro das limitações que a nossa condição econômica permitia. A gente era muito simples. Gosto muito de ler, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de música, gosto muito de conversar, gosto muito do meu trabalho, eu sou jornalista e gosto demais de dar aula, eu sou professor universitário. Eu gosto das coisas e gosto de observar. Não vejo nada de tão diferente ou especial em mim. Agora eu vivencio a paternidade com os meus 2 pequenininhos que estão aqui do meu lado sempre. Esse livro aqui conta várias histórias e eu já percebi que algumas são da sua criatividade. Esse livro demorou quanto tempo, mais ou menos, assim, pra você fazer? O primeiro conto que tem aí, ele deve ter uns 20 anos. Ah, sério? Deve ter uns 20 anos. Mas o que acontece? Eu escrevia o conto e deixava o conto preso. E deixava o conto na gaveta. Nunca publiquei. E eu tenho muita coisa. Eu tenho mais de 100 contos. Se eu me sinto tocado por alguma coisa que acontece, eu já vou e coloco no papel. Esse ano eu participei de um processo do prêmio Nelson Seixas, da Prefeitura Municipal aqui de Rio Preto, que é esse prêmio aqui. E ele é muito legal porque ele incentiva escritores, músicos, artistas, dançarinos a colocarem a produção deles para concorrer num prêmio. Esse ano, com o auxílio de um amigo aqui, o Harley Félix, ele é jornalista do Diário da Região, eu falei, eu vou me inscrever. Me inscrevi sem pretensões. E de muita gente que se inscreveu, o meu foi um dos selecionados. São 5 selecionados. E o meu foi um deles. E aí a gente ganha uma grana, um recurso para publicar o livro e dar gratuitamente esse livro. E agora tendo o prazer de falar do livro pro pessoal da sua escola também, que está acompanhando a gente. Vocês vão receber o livro, tá bem? O jornalista possui uma série de livros e nos mostrou o que mais marcaram sua vida de tantos que já leu. E mais, deu um conselho a todos nós: ler e estudar sempre. Só isso nos garantirá um futuro melhor. O que você quer indicar alguma coisa para o pessoal da minha escola, dar um conselho sobre essa pandemia, algo do tipo assim? Eu sou de origem bem humilde, Arthur. Meu pai, ele trabalhava na prefeitura com obras de cimento, consertando asfalto. Minha mãe trabalhava em casa, era do lar, tal. A gente morava numa casa muito, muito simples, uma casa de madeira. Eu senti desde pequeno que era a única coisa que poderia dar alguma mudança pra gente. E eu via muita gente da minha época, da minha turma, não queria estudar, só queria estar na farra, ou só trabalhar, mas em uma cidade pequena você não tem muitas oportunidades de trabalhar, tá? Então eles não queriam estudar. Eu percebi desde cedo que era a educação e a leitura que ia me dar alguma mudança, tá? Que ia me dar alguma mudança. Crianças, leiam muito. E não é ler no celular, porque quem lê no celular não está lendo muita coisa. Ainda que você leia um livro, beleza, leia um livro, mas eu estou vendo o Facebook, as postagens do Instagram. Não, isso não é leitura. Leiam livros. Professores, suguem os professores de vocês ao máximo. Hoje, Arthur, todo mundo tem que falar inglês e espanhol. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso, beleza? O celular ensina, o YouTube ensina, tá? Tem aplicativos para falar inglês. E suguem os professores de vocês. Entendam que com a pandemia todo mundo teve que reaprender. Eu, um professor de jornalismo, tive que reaprender a dar aula online olhando para uma tela. É chato. Não é legal, mas eu tive que reaprender. E aí criar estratégias.
Eu dou aula na cozinha de casa, então a minha aula chama Na Cozinha do Alê. Ah, Tá? E os meus alunos a gente tem uma relação muito boa. Mas crianças, foquem na educação. Amigo é legal, a balada é legal, ouvir o funk é legal, tá? Mas não é tudo. A única coisa que é capaz de tirar você do lugar comum para um lugar melhor é a educação e a leitura, tá? Eu recentemente estive em Mirandópolis, que é a cidade de onde eu venho, e eu encontrei um amigo que... Não era um amigo, era um moleque que estudou comigo, muito chato. Sim. Ficava pegando no pé da gente, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro e tal. Era aquele tipo do... Hoje tem um nome para isso, bullying. Bullying, hoje tem um nome. Era o cara que praticava bullying com todo mundo. E aí eu parei numa floricultura para comprar flores, porque todas as vezes que eu chego lá, eu vou ao cemitério. E aí ele chegou de bicicleta, com a esposa, 2 filhos, uma cesta básica. Nossa, você, Alexandre, não te vi dando uma entrevista na TV. Meu antigo trabalho pedia que eu fizesse isso, não é nada glorioso, eu não gosto, mas eu tinha que fazer. Te vi dando entrevista na TV. Nossa, eu sempre falo pra todo mundo, você é um grande amigo meu. Eu te falo, como assim sou seu amigo, cara? Você me jogava pedra e bicho morto quando a gente estudava junto, tá? E aí ele não saiu de lá, ele continua, só que também foi uma pessoa que nunca quis estudar. Sim. Tá? A única coisa que pode te levar de um lugar ao outro e abrir portas é a educação que você tem na escola e, antes dela, a educação que você recebe dentro de casa. A educação que você recebe da sua mãe e do seu pai, da sua mãe, da sua mãe, do seu pai, ou só da mãe, ou só do pai. A família hoje é isso. É a educação que você traz de dentro de casa. Muito obrigado, Ale, por ter esse tempinho e por tudo mais. Livro muito bom, eu indico para vocês todos. Professora Adriana, todos os alunos e professores da Pacheco, toda a equipe de coordenação, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muita força, meninada, porque eu, como vocês, também sou professor e a gente está sofrendo com essa pandemia de dar aula online é a treva, como a meninada aí diz. Vou mandar o livro para vocês com todo carinho, meninada também vou mandar e vou mandar o PDF. Leiam. E um desafio, escrevam parte das histórias de vocês. Sabe o que eu faço até hoje com a minha meninada na faculdade? Eu brinco, eu falo, quero a redação Minhas Férias. Vocês tinham que fazer, lembra? Redação Minhas Férias. Façam, porque só quando você escreve que você consegue botar os sentimentos. Quando tudo isso acabar, eu faço questão de ir aí pra gente fazer uma oficina de redação, tá? Mas escrevam. É muito importante escrever. É só assim que você consegue botar para fora, aprender, entender e mudar o mundo. Só a educação muda o mundo. Qual educação? Da escola, dos livros e, primordial, educação que a gente recebe em casa. Obedeçam aqueles que estão com vocês nas casas de vocês. Ouçam os mais velhos. Pode parecer conselho de tio velho, de tio chato. Isso é o que vale a pena. Beijo grande pra vocês. Arthur, obrigadão, cara. Obrigado. Prazer ter você aqui, rapaz. Prazer. Obrigado, Ale. E é isso. Muito obrigado, viu? Pela atenção de todos.